E aí galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Como vocês estão? Hoje eu vou te mostrar, eu vou ler junto com vocês mais um modelo pronto de redação. Aqui no canal tem vários tipos de modelo, mas esse é um modelo novo. Então se você já me acompanha aqui no canal há bastante tempo, fica ligado nesse vídeo para você ter mais um material pronto de estudo, né? Um modelo pronto de redação, porque isso facilita demais quando você está ali produzindo seu texto, como eu sempre digo. Mas antes, não deixe de se inscrever no canal, curte, comenta, compartilhe o vídeo com os amigos, isso me ajuda bastante. E tá saindo vídeo novo toda semana aqui no canal, às 19 horas. Let's bora! Bom, meu povo, então vamos lá. Vou colocar aqui na tela a primeira parte, né, da redação. A gente sabe que a redação é dividida em 4 momentos. A gente tem a introdução, depois o desenvolvimento 1, o 2 e a conclusão. Tem gente também que faz redações, né, com 3 desenvolvimentos. Só que eu não gosto muito não. Eu prefiro seguir o padrão, que são 2 desenvolvimentos. Um, você vai falar da causa e o outro da consequência. Ou você fala de uma causa e no outro de outra causa, né? E também tem aquela outra estrutura que poucas pessoas usam, mas que também serve, que é ponto positivo e ponto negativo do tema. Mas isso também eu acho que não é visto com muita frequência, a galera, né, fazer redação com essa estrutura, porque alguns temas não tem ponto positivo, né? É mais ponto negativo mesmo. Então, normalmente as pessoas, né, os estudantes, estruturam a redação ou com causa e consequência, ou com 2 causas. Eu, Pedro, prefiro colocar uma causa e uma consequência. Mas aí também é opcional, vai sempre variar, né, de acordo com a preferência do estudante. Nesse modelo que eu vou apresentar nesse vídeo hoje, a estrutura é com 2 causas. Então, se você prefere causa e consequência, dá uma olhada aqui no canal, porque tem outros modelos prontos com causa e consequência, e aí você pode dar uma olhada depois, né, e pegar esse material para você usar, né, para você treinar na hora que estiver fazendo redação. Então vamos lá, como eu falei, está aqui na tela já a introdução, é a primeira parte da redação. Sendo o individualismo o maior conflito da pós-modernidade, segundo o sociólogo Zygmunt Bauman, a parcela da população tende, de fato, a não reconhecer o tema como um entrave recorrente e atual. Nesse panorama, vale enfatizar 2 fontes para o problema. E aí, como eu falei, né, você vai colocar a causa 1 e a causa 2 do problema. Então, de acordo com o tema, você vai listar 2 causas desse problema. E aí você coloca onde está entre parênteses, né, as causas do problema. É uma introdução pequena. Se você perceber, a maioria dos meus modelos prontos tem introduções pequenas. Por que eu faço isso? Porque o foco é o desenvolvimento. Não é para você colocar muita informação, não é para você explicar do tema da redação na introdução. É como se fosse um spoiler da redação. Então a introdução é sempre pequena mesmo, e aí você só tem que se preocupar em mencionar o tema da redação, porque, como eu falei, né, é um spoiler. Então você tem que explicar, né, do que se trata a sua redação e também o seu projeto de texto, né? O projeto de texto é justamente a causa e a consequência, ou então 2 causas do problema. Nesse caso, são 2 causas do problema. E é isso, né? A introdução é basicamente isso. No início aqui a gente tem o repertório sociocultural. Não é obrigatório na introdução, tem gente que também não coloca. Eu, por sinal, nem coloquei na minha redação da Enem 2022, mas também é opcional, né? Eu coloquei nesse caso aqui porque eu sei que tem gente que gosta, então tá aqui, né, um repertório no início. Então quando a gente coloca um repertório, a gente já tem a obrigação de ter que relacionar com o tema. Não é para você colocar um repertório à toa no seu texto. Você tem que relacionar e tem que mostrar o porquê você está falando desse repertório. Porque pense aí, o tema trata de uma coisa, você coloca um repertório totalmente diferente, qual o sentido? Não está sendo coerente. Então você tem que colocar sempre um repertório que se encaixa com o tema. E pelo fato de ser uma redação coringa, esse repertório aqui serve para qualquer tema. Então é uma carta na manga que você tem. Você não tem que se preocupar, né, com a questão do tema. Você não vai ser pego de surpresa ali na hora, quando estiver fazendo a redação. Porque você sabe que essa estrutura aqui serve para qualquer tema. Você vai fazer a prova sabendo que vai conseguir resolver e vai usar esse modelo pronto, porque serve para qualquer tema. Então é um ótimo material de estudo e está aí para você a introdução. Tira um print e transcreve aí com papel para você usar nas suas próximas redações. Vamos agora para o D1. Como você já pode perceber de cara, né, tá aqui na tela, o D1 já é grande, né, como eu falei, é onde você vai argumentar, vai trazer exemplos, vai explicar. Então é isso aí, tá certo mesmo. É grande, o repertório também, que você tem que colocar o repertório sociocultural. E, como eu falei também na introdução, você vai ter que relacionar com o tema. E também com seus argumentos, né? Você tem que explicar essa relação do que você pensa, do seu posicionamento crítico com o repertório que você trouxe, né? Com essa alusão. Então vamos lá. Em primeiro lugar, preste atenção também nesses pequenos detalhes. Até os conectivos estão sendo usados da forma correta. A gente está colocando um conectivo aqui que está iniciando um novo parágrafo. Então não teria sentido já começar aqui falando à vista disso, porque é um conectivo conclusivo. Normalmente a gente usa esse conectivo na conclusão, né?
Então, você também tem que ser coerente, tem que perceber esses pequenos detalhes, porque isso conta muito na hora da correção. Por sinal, isso é avaliado na competência 4, né? A questão de recursos coesivos, conectivo. Então, fica ligado nisso também. Em primeiro lugar, nota-se como a causa 1, né, como eu falei, que você já tinha mencionado na introdução, persiste na odierna nação verde e amarela, ou seja, persiste na sociedade brasileira, né, na atual sociedade brasileira. Já que, e aí você vai argumentar, como assim? Você vai explicar o tema, vai explicar o que você pensa sobre o tema. Esse momento é muito importante. Eu sei que tem gente que tem dificuldade em argumentar, então tem até um vídeo aqui no canal também, onde eu dei 2 argumentos coringas para você não se preocupar também com isso, né? Se você tem dificuldade em argumentar, então dá uma olhada depois, caso você queira. Você tem que mostrar para o corretor que você sabe do tema, que você tem um posicionamento crítico. Então é isso aí, né? É nesse momento onde você vai argumentar, vai trazer exemplos, vai explicar. É nessa parte. Seguindo, né, a gente já tem um repertório sociocultural. Então, o que a gente colocou aqui, né, o que a gente percebe? No primeiro período, a gente tem a causa, onde a gente menciona e argumenta. A gente explica essa causa, porque a causa tem relação com o tema. No segundo período, a gente já tem o momento onde a gente menciona o repertório sociocultural, né, que é esse aqui. Na obra Ética a Nicômaco, de Aristóteles, a política serve para garantir a felicidade dos cidadãos. Entretanto, o tema da redação, presente no cotidiano dos brasileiros, tende a ser uma comprovação dessa ausência de políticas públicas no país. Assim, o caos e a falta de projetos atenuantes são intensificados. Além de, e aí você finaliza argumentando. Essa última argumentação não é em relação à causa que você trouxe, mas sim em relação ao repertório. Então você vai explicar essa relação do repertório, que nesse caso foi uma alusão a Aristóteles, com o tema da redação, com o que você pensa, né, com o seu posicionamento crítico. Não é para você poupar linhas, é para você escrever mesmo. Então deixa uma média de 7 a 9 linhas, justamente para você argumentar, para você explicar o tema. É muito importante que você explique o tema, senão você vai perder ponto na competência 2 e na competência 3 também. Vamos agora para o D2. No D2, então, a gente vai falar da causa 2 do problema, né? Porque, como eu falei, esse modelo pronto está estruturado com 2 causas, né? Causa 1 e causa 2. Então, no D1 a gente for da causa 1 e no D2 da causa 2. Ademais, um conectivo aditivo, ou seja, a gente está adicionando mais uma causa para o problema. Então, perceba esses pequenos detalhes. Se fosse uma redação estruturada com causa e consequência, provavelmente não seria esse conectivo ademais. Seria um conectivo por conseguinte, né, por consequência, à vista disso, que traz justamente essa ideia de consequência. Então você tem que também ficar ligado nesses pequenos detalhes, né, como eu falei. É fundamental destacar, né, a causa 2 do problema, como uma outra questão que fomenta o tema da redação na coletividade, na sociedade, né? De acordo com Karl Marx, a sociedade pode ser descrita como um fator educador do indivíduo, ou seja, o seu ser social como determinador da consciência humana. Nessa perspectiva, ao compreender essa associação, bem como ao presenciar o tema da redação no país, nota-se que a permanência do impasse é justamente fruto desse ser social, que passou a negligenciar a realidade na qual está inserido, bem como, e aí você finaliza argumentando. Eu não coloquei uma argumentação no início, como no D1, mas no final tem uma argumentação. E eu recomendo que essa última argumentação seja meio que uma síntese de tudo que você disse nos 2 desenvolvimentos, né, no D1 e no D2, e finalizando mesmo o seu posicionamento, como você enxerga a problemática e quais são as dificuldades, né, o que a gente observa com o respectivo tema. Esse é o desenvolvimento 2 e, como eu falei, né, deixe mais linhas para o desenvolvimento. Então, na introdução, deixe uma média de 4 a 6 linhas, certo? 6 eu já acho muito, tem gente também que gosta de colocar até mais, eu não gosto muito, para mim 4, 5 linhas já está perfeito. E aí eu deixo de 7 a 9, às vezes até 10 linhas para o desenvolvimento, porque é justamente onde eu vou explicar, onde eu vou argumentar, vou trazer meu posicionamento crítico, é justamente no desenvolvimento. Então deixe mais linhas para o D1 e para o D2. Já na conclusão, né, vamos entrar agora na conclusão, vou voltar até aqui na tela para vocês tirarem um print. É também pequena, mas não tanto como a introdução, porque é aqui onde você vai colocar a sua proposta de intervenção. Então eu recomendo que tenha uma média de 6 a 8 linhas, né? 8 linhas está perfeito também. Então vamos lá. É inadmissível, portanto, que o tema da redação continue no país. Então isso aqui, esse primeiro período, é o nosso tópico frasal, é a nossa frase de início da conclusão. A fim de, né, a finalidade, o agente social precisa ação. Ou seja, então, já nesse segundo período a gente vai colocar a finalidade da proposta, né, para que, qual é o intuito, por que a gente está sugerindo essa proposta de intervenção. É na finalidade que você fala isso.
Aí em seguida a gente tem o agente social, quem vai resolver o problema, né? Quem é o agente que vai combater o problema, juntamente com a ação. Então, o que ele vai fazer para resolver esse problema? Em seguida, né, a gente tem essa medida será cumprida por meio de, então a gente vai colocar um modo e um meio, como isso vai ser feito, por meio de verbas, por meio de palestras, então você tem que explicar como é que isso vai ser feito, né? De que forma? Junto com o detalhamento, então você também tem que detalhar, não é só para você citar o que tem que ser feito, como isso vai ser feito, né, de que modo, você tem que detalhar a sua proposta de intervenção. Outro ponto muito importante e que tem muita gente que negligencia isso e perde ponto na competência 5, na competência da conclusão, justamente por conta disso. Porque não detalha, não explica a proposta de intervenção. Então eu acredito que alguns dos erros dos estudantes na redação são dois: a argumentação e o detalhamento da conclusão. As pessoas não argumentam o desenvolvimento, né, no desenvolvimento, e não detalham a proposta de intervenção na conclusão. Então foca de atenção nesses dois problemas aqui, argumentação e detalhamento, que se você detalhar bastante, se você argumentar bastante, você não vai correr o risco de perder ponto nas competências que cobram, né, que observam esses critérios. E por último, a gente já tem um fechamento. Isto posto, o individualismo certamente não será mais um empecilho. Ou seja, é uma retomada para a introdução. Porque no início da introdução a gente fala, sendo o individualismo o maior conflito, né, relacionando com a questão de Zygmunt Bauman, a gente faz essa retomada, então traz justamente uma progressão textual. E isso é perfeito. É como se os parágrafos estivessem linkados, né? Então é muito legal de você fazer isso, o corretor gosta, sua redação fica bonita, fica muito coerente, fica bem estruturada, não tem erro, desvio ortográfico, então assim, tá perfeito. É um modelo muito bom que você pode usar, né, que você pode ter como material de estudo e já está aí disponível para vocês terem acesso, para vocês usarem e tirarem seus 900 mais na redação. Bom, caso vocês queiram mais modelos prontos de redação, eu vou deixar o link aqui na descrição do meu material de estudo, né, do 0 ao 1000, que tem mais 50 modelos prontos de redação. O link está aqui na descrição para você ter bons resultados. Esse foi o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado e mais uma vez, obrigado por estarem aqui comigo. Até o próximo vídeo.